a nacionalidade portuguesa pode ser adquirida de duas formas. Portanto, irei falar disso mais à frente. Portanto, a naturalização, que é uma delas, eu acredito que não é um mecanismo que deva ser utilizado para regularizar quem nasceu em Portugal. Portanto, existem outros mecanismos. O acordo de que falou apenas faz referência às questões das condenações, sim, mas nas naturalizações, que é um dos problemas que acredito que essa lei tem e que impede que muitas pessoas que nascem em Portugal, porque elas são empurradas da nacionalidade por atribuição para as naturalizações, que é uma nacionalidade por aquisição, e daí haver essa dificuldade. Relativamente à reabilitação, a reabilitação ela pode ser feita de duas formas. Pode ser solicitado a requerimento uma suspensão provisória do que consta do registro criminal, mas isso está à consideração do juiz e do tribunal. E dificilmente acontece um juiz tirar reabilitar um registro criminal por um crime, os crimes considerados mais graves, portanto, os crimes com uma moldura penal a 5 anos. E, portanto, normalmente só acontece com molduras penais inferiores a 5 anos e, em regra, as molduras penais inferiores a 5 anos, as penas são suspensas e não são penas privativas da liberdade, o que, com a alteração feita em 2018, sim, houve algumas melhorias nesse sentido e absorveu em algumas situações. Agora, debruçando-me aqui sobre a minha intervenção, a minha participação e que espero que ajude desta vez, porque já houve várias oportunidades de resolver a situação dos jovens nascidos em Portugal, entre 81 e 2006, que creio que aqui, portanto, é uma oportunidade para se fazer justiça e reparar historicamente todos os prejuízos que Portugal tem realizado sobre esses jovens. O ter nascido em Portugal não equivale para alguns, portanto, para alguns que cá em Portugal tenham nascido, à aquisição de plenos direitos de cidadania. Nos termos da atual Lei da Nacionalidade, nós temos duas modalidades de formação desse direito. Portanto, temos as nacionalidades por atribuição, que se desdobram em dois sentidos, portanto, por efeito da lei, que são as chamadas nacionalidades originárias, e outra por efeito da vontade. E depois temos as nacionalidades, temos a outra forma de aquisição, modalidade de formação desse direito, que é a nacionalidade, portanto, conceder a nacionalidade através da aquisição, e aí, portanto, dentro das nacionalidades por aquisição, temos as naturalizações. Eu vou-me debruçar e fazer a distinção mais entre duas dessas modalidades, sendo que é a nacionalidade por efeito da vontade e a nacionalidade por naturalização. Buscar também na questão da nacionalidade por efeito da lei, portanto, que é a nacionalidade considerada mais forte, portanto, é a nacionalidade que é atribuída através da própria lei. Portanto, alguém, por exemplo, um filho de um indivíduo que tenha pais portugueses e que tenha nascido em Portugal, tem direito a uma nacionalidade originária. Já os casos dos estrangeiros que nasçam em Portugal e que possam aceder a esse direito, que tenham essa possibilidade, terão direito a uma nacionalidade por efeito da vontade, que é o mesmo que acontece, por exemplo, aos filhos dos portugueses, neste momento, nascidos no estrangeiro. Portanto, basta declararem que querem ser portugueses e são portugueses de origem. Como vocês já sabem, as leis das nacionalidades têm sempre dois critérios, um critério Schengen e o critério sanguíneo. E conforme, muitas vezes até
objetivos políticos e doutrinais, portanto, os Estados vão moldando e vão tuseando as leis das nacionalidades com os critérios que mais lhes interessam. Para quem não saiba, mas acredito que toda a gente aqui saiba, o critério do Scholling tem a ver com o território e o critério, ou seja, o nascer naquele território, e o critério, os sanguíneos, tem a ver com o sangue, portanto, com a nacionalidade dos pais. Olhando para a lei 2098, portanto, a lei de 29/7/1959, promulgada por Américo Tomás e António Salazar, esta estabelecia que eram portugueses os filhos de pais estrangeiros, desde que os pais não estivessem ao serviço do respectivo Estado. Ou seja, o critério era o critério Scholling, portanto, marcadamente o critério Scholling. Eram também considerados portugueses os filhos de pai português, nascido no estrangeiro, desde que não tivessem cometido o que, nos termos da lei portuguesa, correspondesse a uma pena maior. Era assim que essa lei estabelecia esse requisito. Em 1981, com a alteração da lei, e entrando em vigor a Lei 37/81, passou-se a entender que os filhos de pais estrangeiros que residissem há pelo menos 6 anos legais em Portugal só teriam direito à nacionalidade os filhos portugueses, filhos de pais estrangeiros que residissem há pelo menos 6 anos legais em Portugal. Ora, fazendo a análise entre essas duas leis, portanto a de 59 e a de 81, vê-se claramente que houve uma espécie de um volte-face na forma de olhar para a lei da nacionalidade e de olhar para o que é considerado ser português, porque criou-se, e eu faço essa leitura, é uma leitura eu assumo essa responsabilidade, os mecanismos que existiam para limitar o acesso à nacionalidade portuguesa para os filhos dos portugueses nascidos no estrangeiro, portanto, nas ex-colónias, foram transportados para a Lei de 81 um dos grandes obstáculos à lei da nacionalidade é que na Lei de 2098 era a condenação, passou a fazer parte da nossa Lei da Nacionalidade a partir de 81. Se formos olhar por exemplo, para esse mecanismo que dava acesso à nacionalidade portuguesa por atribuição, por efeito da vontade, portanto, por os pais estarem 6 anos legais em território nacional, e se puxarmos a fita do tempo e nos centrarmos em 81, nós conseguimos perceber que dificilmente algum pai naquela altura, ou algum estrangeiro naquela altura, tinha mais do que 6 anos de residência legal, porque se assim fosse, teria utilizado outros mecanismos, portanto, que existiam na altura para a conservação da nacionalidade e os filhos teriam nascido portugueses. Portanto, a maioria dos estrangeiros, na altura só homens, entrou a partir de 76, portanto a grande vaga foi entre 76 e 79 e, portanto, os primeiros, ou a grande vaga, o grande boom de crianças nascidas em Portugal, filhos de estrangeiros, portanto, começou em 77, 78, 79 e, portanto, dificilmente teriam os 6 anos legais em território nacional e, portanto, essa lei não solucionou a grande parte do problema. Se olharmos dessa forma, acredito que isso pode até chocar. A Lei da Nacionalidade, promulgada por Américo Tomás e por António Salazar,
era mais benéfico para os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal do que a atual lei da nacionalidade, mesmo com todas as alterações que têm havido até à data. Facto esse que nos deve envergonhar a todos. Prejuízos que essa lei causou a essas pessoas e que continuam a causar. Tem a ver, um desses prejuízos é o facto de, a determinada altura da vida desses jovens, nomeadamente na adolescência, principalmente os jovens que nasceram em contextos sociais mais complicados, só se aperceberam que não eram portugueses nessa altura, portanto, por volta dos 13, 14 anos, porque até essa data sempre se sentiram como portugueses. E dar uma notícia dessas a um jovem, nessa altura, é como quem recebe a notícia que o pai dele, que ele sempre conheceu como pai, afinal não é o pai dele. E a mãe, que é o país de origem, é uma mãe que nunca conheceu, uma mãe que ele tem como uma mãe que é a melhor mãe do mundo, mas que ele sempre, esse jovem sempre viveu com o pai, que impõe regras, que lhe dá uma educação de certa forma dura, e portanto para esses jovens não foi uma tarefa fácil resolverem essa questão, e alguns deles ainda não os conseguiram resolver. Houve também uma situação, com as várias alterações da lei, que colocou famílias, portanto, numa família, várias soluções, vários panoramas, portanto, tendo em conta as várias alterações da lei. Portanto, existem famílias que têm filhos com várias idades, o que nasceu antes de 79, portanto, antes de 81 tem a nacionalidade portuguesa, é português de origem, o que nasceu entre 81 e 1990, por exemplo, não tem a nacionalidade e muitos nem têm a residência ainda, e o que nasceu de 90 para a frente tem a nacionalidade. E, portanto, ou de 2006 para a frente tem a nacionalidade. E, portanto, dentro da mesma família, e depois se formos ver, muitas das vezes, elementos dessa família, o mais desintegrado e o que se calhar teve mais dificuldades e muitas vezes até com comportamentos desviantes, é o que não tem a nacionalidade portuguesa. Se falarmos com algum desses jovens que nasceu num desses contextos difíceis, mais complicados e que não têm a nacionalidade portuguesa, hão de perceber a mágoa que esse jovem sente por ter sido tratado ou por estar a ser tratado da forma como está a ser por Portugal. Muitos desses jovens que tentaram à data e tinham até algum jeito para a prática de desporto federado, eram empurrados para a situação de estrangeiros e tinham que competir por um lugar, porque havia um número escolares estrangeiros, tinham que competir com os estrangeiros para conseguir esse lugar quando tinham nascido no mesmo país que o vizinho da mesma rua, que por sorte os pais tinham a residência ou tinham a nacionalidade e ele não, e portanto era considerado estrangeiro. Muitos desses jovens nessa data também recusaram-se a ir, e daí haver ainda vários jovens com esse problema, recusaram-se a apresentar-se no CEF, que à data se chamava Polícia de Estrangeiros e Fronteiras e agora Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque entendiam que não eram estrangeiros e que não poderiam subjugar a esse tipo de humilhação. Se tivermos e isso já experienciei várias vezes,
Se estivermos num lugar onde estejam jovens que nasceram antes de 81 e jovens que tenham nascido depois de 81, portanto, e que não tenham a nacionalidade portuguesa, nós conseguimos facilmente identificar uma coisa. Portanto, os que nasceram antes de 81 levantam-se, na altura, portanto, se a seleção portuguesa estiver a jogar, levantam-se no momento em que se estiver a cantar o hino e cantam o hino de uma forma sentimental e muitas vezes com a mão no peito. Os que nasceram entre 81... Doutor José Semedo, pedia-lhe que terminasse porque temos que ouvir ainda bastantes pessoas. Sim, por isso é que eu lhe perguntei quanto tempo é que teria, por isso é que tive para poder gerir melhor esse tempo. Mas vou terminar. Quantos minutos? 1, 2? 1 minuto, se faz favor. Ok. E esses jovens, se reparamos, os que nasceram depois de 81 não reconhecem os símbolos portugueses, não gostam do hino e têm alguma dificuldade em serem considerados portugueses, lá está, porque sentiram sempre na pele essa rejeição por parte do Estado português. Portanto, essa relação entre Portugal e os filhos estrangeiros, os filhos dos estrangeiros nascidos cá em Portugal e que não têm a nacionalidade portuguesa, sempre foi uma relação esquizofrénica, porque não se entende como é que se tem até criado mecanismos para, por exemplo, não estou a dizer que é mau, mas para os judeus separaditas, com base numa reparação histórica, e não se repara historicamente a situação dos filhos dos portugueses, dos filhos dos estrangeiros que nasceram em Portugal. Para além da questão que tem a ver com a cidadania portuguesa, também há uma questão de dignidade humana, porque esses jovens, muitos deles, tiveram dificuldades e ainda o têm em conseguir a autorização de residência. E, portanto, nós temos portugueses em Portugal que são ilegais, portanto, são cidadãos ilegais.